Durante o inverno, aumentam os problemas com a pele e por conta do frio, muitas pessoas acabam ficando com a pele ressecada, com a boca rachada, justamente por não tomarem os devidos cuidados. E para dar algumas dicas sobre como evitar esses problemas, eu converso agora com a doutora Carolina Almeida, que é dermatologista aqui em Paraguaçu Paulista. Doutora, tem como evitar esses problemas nessa época do ano? Então, vamos lá. Então, a queixa mais comum no consultório agora, nessa época do ano, é pele ressecada, boca ressecada. Então, a gente tem que entender que a gente está passando por uma estação do ano que é muito seca, por regra. O frio, por si só, já resseca a pele. E agora, nessa época do ano, a gente tem os hábitos que acabam piorando esse problema. Como o hábito de tomar banho muito quente, o hábito de, por conta do frio, não usar hidratante no pós-banho. Então, o que a gente pode dizer em relação a esses cuidados para evitar? Então, primeira coisa, a gente diminui a ingestão de água no inverno, tá? Então, tem que continuar. Então, aquela regra dos 2 litros de água por dia vale no inverno também, porque a gente sabe que a gente diminui essa hidratação. Segunda coisa, então, evitar o banho de água fervendo. Então, banho de água quente, morna, não tem como não tomar, tá frio. Agora, aquela água fervendo, tomar banho de água fervendo e várias vezes ao dia, isso é muito prejudicial para a pele, tá? E a terceira coisa é a hidratação. Então, usar um bom hidratante depois do banho, hidratar os lábios depois do banho e durante o dia, hidratar as mãos, os pés. Então, isso deve fazer parte dos cuidados diários. E evitar também o uso de sabonetes que ressecam demais a pele. Então, a pele do corpo, ela costuma ressecar um pouquinho mais que a pele do rosto, porque a pele do rosto, ela costuma ser oleosa. Então, não esquecer nem de passar o hidratante no corpo e no rosto. E lembrar que nessa época do ano, também o protetor solar também deve ser usado, porque apesar de estar frio e a gente não sentir o efeito da radiação, o que acontece é que o sol, ele continua agindo da mesma maneira. Então, tem que continuar com o uso do protetor solar dessa época do ano. Tem que ter algum cuidado especial com os lábios? Os lábios, na verdade, o que acontece? Ela é uma área de pele muito fina, então é por isso que nos lábios a gente sente mais isso. Então, o que acontece? Em relação aos lábios, então é muito comum, quando a gente começa a sentir o ressecamento, a gente começar a passar a língua com saliva numa tentativa de umidificar essa área. Então, isso é muito comum com as crianças. A gente vê até ao redor dos lábios uma marquinha vermelha de tanta criança passar o lábio nessa área. E isso acaba fazendo um efeito rebote, ressecando mais essa área. Então, o uso de hidratante específico para essa área e usado várias vezes ao dia, toda vez que a gente notar a boca craquelada, e evitar puxar a casquinha, evitar puxar a pelinha, porque isso favorece a infecção bacteriana, são alguns dos cuidados que a gente tem que ter com os lábios. Os cuidados com a pele do rosto, eles têm que ser especial para cada tipo de pele? Toda época do ano a pele merece cuidado, tá? A pele do rosto e a pele do corpo, elas têm propriedades diferentes. Então, muitas vezes o sabonete, o creme que a gente usa para a área do rosto, ele não é legal para a área do corpo. Então, outra coisa que a gente tem pele seca, pele oleosa, mas a mais comum é a pele mista. Então, a gente tem essa sensação de que porque a gente mora numa área mais quente, a gente precisa estar sempre retirando a oleosidade da pele. Não é assim. O mais comum é a pele oleosa na zona T, que é onde a gente tem mais glândula sebácea, e a pele ressecada na periferia. Então, usar produtos que ressequem demais a pele, que tirem esse brilho, muitas vezes não é uma coisa legal, porque o ressecamento também não é bom para a pele. Os cuidados com a pele dos idosos e com a pele das crianças é diferenciado? Sim, então assim, como a gente está falando de pele ressecada agora, esses 2 extremos de idade, que são os idosos e as crianças, eles são a faixa etária que mais tem pele ressecada, tá? Os idosos porque a pele afina com o passar dos anos, e as crianças também, porque elas ainda não produzem óleo. Então, como elas não produzem óleo, a tendência é ter uma pele ressecada. Então, nessas idades é onde a gente precisa mais tomar cuidado com a hidratação, tá? Então, as crianças e os idosos, eles precisam de cuidar
cuidados especiais com a pele? Sim, tá? Se nós adultos não devemos esquecer disso, para eles é regra, tá? Então, é muito comum a gente ver nessa faixa etária muitas dermatoses, muitas doenças de pele que são provocadas pelo ressecamento. Então, a gente pode citar a queixa da coceira no idoso, que é muito comum o idoso chegar aqui com uma coceira que não cessa e simplesmente aquilo ser pele ressecada. A pele ela tá tão ressecada que ela chega a fazer uma dermatite, tá? Por conta disso. E na criança a mesma coisa. É muito comum nessa época do ano a piora dos quadros, principalmente de rinite, asma, e a amiguinha desses dois que é a dermatite atópica, porque a pele tá tão ressecada que ela começa a fazer esses quadros de vermelhidão e coceira, tá?